Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado Sem Rodeios. Nessa semana, eu e o Pedro, que estivemos no Rio de Janeiro no começo dessa Exato. semana e agora de volta aqui ao escritório para comentar um pouquinho o que está acontecendo no mercado do boi e o que pode acontecer naquela que deve ser a última semana do mês, né? O último decêndio do mês, como que ele deve ser marcado. Mas, Pedro, vamos lá. Primeiramente, que está acontecendo com o setor exportador de carne bovina, porque Sim. tem algumas preocupações, vimos aí a União Europeia, questão de China, mas por hora os dados não mostram nenhuma desaceleração, né? Desaceleração não teve nenhuma, né, por mais a preocupação, a gente está vendo a situação caótica, né, no mundo inteiro, né, vamos colocar assim, porque um lado é a China, o outro lado é Estados Unidos mais para um lado positivo, a China mais para o lado negativo, a União Europeia para o lado negativo também, mas quando a gente vê os dados, a gente está exportando mais de 14 mil toneladas por dia, um volume muito bom, já 800 milhões de dólares de faturamento, o preço está atingindo quase 6.600 dólares, então um cenário muito bom. Quem está precisando comprar carne está vindo e comprando bastante, não está tendo problema. A questão de oferta do Brasil está sendo muito boa. A gente vê os dados de abate do IBGE, primeiro trimestre foi muito positivo, a gente teve uma oferta boa, né, a participação de fêmeas ainda elevada, né, Elevada. para esse ano, e isso mostra uma produção que vem em alta e consegue atender a questão da demanda interna e também da demanda externa, né. O cenário então para o mundo, para o exportador, está vindo muito bem, né, o que acabou pegando essa semana foi o consumo interno, né, o Brasil não jogou aquelas coisas, né, o pessoal Pois ficou é. meio: "Ah, não vou comprar, não vou fazer um churrasco", né. Pois é. E acho que esse é o grande destaque, né? Se no aspecto exportação a gente foi bem, olhando para preço até a primeira quinzena do mês, a gente viu um mercado mais firme. Pegando ali as praças que a Scott Consultoria monitora, até a primeira quinzena do mês, só Alagoas não teve alta em relação ao começo do mês. Só que, virada a quinzena, passada para uma nova página, teve essa questão que o Pedro citou, o consumo doméstico começou a patinar um pouquinho mais, preocupações com a exportação passaram a atingir o mercado e a frente fria que chegou aí em várias regiões do país, também acelerou um pouco a oferta de boiadas. Então, com esses fatores juntos, a gente viu uma semana mais morosa e de pressão de baixa para a arroba do boi gordo. Um mercado que chegou a 3,55 até 3,60, alguns negócios acontecendo na primeira quinzena do mês, hoje estão mais próximos dos 3,50 a 3,45, né, aqui em São Paulo. Então, foi uma semana um pouco mais baixista para o mercado, com a questão do mercado interno dando esses sinais de desaceleração, mas também, olhando até para a exportação, foi esse um dos motivos que eu pedi para a gente puxar o papo nela, né? Exato. A gente vê uma preocupação com a cota chinesa, né? A cota chinesa, muito provavelmente as compras daqui para frente devem chegar na China, se não sobretaxadas, muito próximas de serem sobretaxadas, né? Então, o comprador ele acabou desacelerando um pouco as buscas por boiada jovem e a oferta ela acabou aparecendo também com essa frente fria. E aí a tendência, né? Pegando os próximos 10 dias, estamos gravando aqui no dia 19, né? Então, olhando para o último decêndio do mês, o mercado deve se comportar baixista ainda. Só que essa baixa, pensando nos próximos 10 dias, ela não deve ser absurda. É. A gente não deve ter um mercado derretendo, né? Acho que esse é o principal fato da nossa fala de hoje. O mercado ele deve trabalhar mais frouxo em relação ao começo do mês, mas nenhuma queda absurda deve acontecer. B3 está trabalhando ali para julho e agosto entre 330 e 335 reais por arroba, pode ser sim um piso de preços que a gente vem observar nos próximos meses. Tem outros fatores para a gente analisar, mas pensando numa saída de China e numa demanda doméstica mais fragilizada, esses preços não serão nenhum absurdo, né, Pedro, para a gente Então, observar. inclusive são os meses de mais atenção, né, com questão de cota chinesa, tudo mais, Uhum. porque a gente projeta ali que talvez setembro, outubro volte a demanda da China, Exato. inclusive já atendendo a cota de 2027. Então é uma situação que a gente deve ter 2 meses aí bastante conturbados, muita coisa acontecendo, a União Europeia também bate ali para setembro, né, começa a situação de barrar a exportação, todas as coisas que eles colocaram, dos ionóforos, etc. Então são 2 meses de bastante atenção, até mesmo olhando para o consumo interno, né, quando a gente vê a curva de preços, a média que a gente tem dentro de São Paulo, normalmente são os meses ali mais afetados, né, junho, julho e agosto. Até agosto costuma ter um volume de abate um pouco maior, sai um pouco questão de confinamento. Então
são meses para a gente ficar olhando bastante e deve ter um impacto, né, daqui para frente. O Fábio falou muito bem, esses últimos 10 dias devem ser de atenção, mas é o que ele falou, não tem como cair abaixo de R$ 300 para esse ano, a gente não vê uma situação dessa. Segundo semestre, apesar de tudo isso começando ali, julho e agosto meio ruim, a gente tem um período eleitoral, né, que deve movimentar bastante, questão da economia, dinheiro público roda pra caramba, toda situação. Segundo semestre a exportação é mais positiva, então quando a China voltar, talvez seja em volumes, inclusive, bastante elevados. Também tem a situação de a gente não sabe se eles vão parar de comprar ou não, isso traz a incerteza para o Exato. frigorífico, porque às vezes eles podem continuar a compra aceitando a tarifa lá dos 50%, vai embora, todo mundo tarifado, né, praticamente, colocando os concorrentes. A Austrália já preencheu a cota praticamente, que é o nosso, colocar assim, grande concorrente ali. Argentina e Uruguai, mais ou menos, para chegar nessa cota, mas questão de volume, quem tem para ofertar mesmo é o Brasil. Então é aquele, não sei como vai ficar, vou ficar um pouco mais cauteloso, e é o que a gente está vendo para o mercado como um todo, não só para quem compra o gado, mas também para quem vende nesse momento, né? E até um ponto relevante que é legal, o Pedro citou mais cedo os dados do IBGE. O IBGE trouxe agora a consolidação segregada, né, dos abates no primeiro trimestre desse ano. E um dado interessante foi a participação de fêmeas ainda elevada. Isso. E essa participação de fêmeas ainda elevada, ela veio puxado pelas novilhas. As vacas também cresceram, nós tivemos um aumento ali de, em média, 4% quando a gente pega tanto o que aumentou das novilhas com o que aumentou das vacas, salvo engano, cerca de 5,5 para as novilhas e as vacas algo em torno de 3,3, mas numa média geral as fêmeas aumentaram aproximadamente 4% em relação ao primeiro tri do ano passado. Então tivemos uma participação forte de fêmeas ainda, com destaque para as novilhas, muito provavelmente China puxando esse Exato. abate de fêmeas. Mundo capitalista é isso, se o preço está remunerando, não tem por ciclo que segure a fêmea dentro do coxo, tá? A composição do cacho, ela passou a ser mais relevante, principalmente pensando num ano com taxas de juros aí na casa dos 2 dígitos. Então a gente ainda viu as fêmeas sendo abatidas no primeiro trimestre desse ano com forte participação, e um destaque também que merece atenção é quanto ao mercado interno. Quando a gente pega os dados do CIF nesse primeiro trimestre, eles apontavam para uma diminuição nos abates de fêmeas Sim. e uma diminuição nos abates gerais. Não foi o que aconteceu quando a gente agregou o sistema de inspeção estadual e municipal, que são aqueles que acabam puxando o consumo doméstico, né? Então, nesse sentido, o consumo interno ele está conseguindo acontecer, só que ele está respeitando uma sazonalidade muito clara. Primeira quinzena do mês ele existe, segunda quinzena do mês ele passa a ter uma pressão maior no consumo, isso reflete no boi também, né? A gente até achou que essa quinzena de Copa podia dar uma mudada na coisa, mas não foi o que aconteceu. Segundo, imperou o que normalmente acontece. Primeira quinzena de compra, segunda quinzena, mercado bem mais parado. Talvez se o Brasil tivesse goleado ali Marrocos, dava uma mudada na coisa, né? Mas, Difícil golear Marrocos, mas vamos ver mas não hoje, foi, né? né? Vamos ver Hoje tem quem jogo, sabe vamos não ver, anima o não dá pessoal. uma animada nessa segunda quinzena. Hoje contra o Haiti é fundamental, né? Uma vitória boa para garantir. Bom, Pedro, Exato. acho que era isso, né? Acredito que sim, a gente resumiu bem o que aconteceu para esse mercado e as expectativas, né? É isso aí, gente. Um forte abraço a vocês e até a próxima. Até a próxima.